Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 32. Simplificando a expressão que está aí, obtemos o número ao invés das alternativas. Gostou da objetividade do enunciado? Em meia linha ele perguntou o que ele queria. Excelente, eu gostei. E eu vou propor uma resolução até um pouquinho mais geral para essa questão, porque no lugar desse 2, que ele esparramou por toda a expressão aqui, eu vou usar um Czinho um pouco mais geral, tá? No caso um Czinho real positivo qualquer. Porque para a simplificação da expressão que ele pede, não faz nenhuma diferença ser o 2 ou ser um Czinho mais geral. Tá? E aí na hora de marcar a alternativa correta, aí eu vou lembrar que o Czinho valia 2 no caso específico da questão e o exercício encerra aí. Tá? Mas não faz nenhuma diferença no meio do caminho usar o 2 ou usar um Czinho mais geral. E é uma questão que dá para propor mais de uma resolução para ela. Tá? No caso eu vou propor 3 resoluções diferentes aí. E o que a gente vai precisar ter de conhecimento para resolver esse exercício é, fundamentalmente, a definição de expoente racional e propriedades de potenciação ou radiciação, né, eventualmente até mesclando elas aí, dependendo do caminho que você queira tomar aqui no meio das contas. Então, vamos começar relembrando. Primeiramente, a definição de potência com expoente racional. Essa definição acaba sendo necessária para qualquer resolução que você vai fazer desse exercício. Tá? E depois a gente relembra as propriedades de radiciação também. Então, relembrando aqui. Seja A um número real não negativo, P é um número inteiro e Q é um número natural não nulo. Um detalhe, né? Como não existe zero elevado a zero, nem zero elevado a número negativo, então, se a base for nula, a gente restringe o expoente P a ser um número natural não nulo. Tá? Aqui com a base zero, os dois lados não zerados, vai ficar uma coisa muito sem graça. Mas enfim. O que a gente tem aqui? Uma base não negativa elevada a um quociente de 2 inteiros. Né? No caso, o numerador aqui tem que carregar o sinal de menos se for uma fração negativa. Eu posso reescrever isso daqui na forma de raiz. No caso, o denominador, que é natural não nulo, vai parar no índice da raiz. E como radicando, a gente mantém a base A e o numerador continua como expoente dessa base. Claro, né? Não necessariamente eu quero enxergar as coisas da esquerda para a direita, posso querer fazer o contrário. Tá? É uma igualdade. Use para o lado que for conveniente, quando for conveniente. E a primeira resolução que eu vou propor aqui, na minha visão, a mais eficiente, aquela que chega mais rápido no resultado, mas até aí é só a minha maneira de ver as coisas também. A primeira resolução vai usar, sobretudo, essa ideia do expoente racional. Perceba que aqui no denominador eu já vejo diretamente o expoente racional. Eu vou deixar esse cara embaixo quietinho por enquanto. Eu vou começar a transformar as raízes usando a ideia de potência com expoente racional. Então, vamos lá. Denominador deixa quieto por enquanto. Aí aqui ó, tem uma raiz quadrada, vou explicitar o índice dela já. De C vezes. Aí aqui ó, esse raiz cúbica de Czinho, eu posso pensar que é um Czinho elevado a 1 dentro da raiz. E uma raiz cúbica. Então, desmontando como expoente racional, C elevado a 1/3. Em seguida, mesma coisa dentro da outra raiz ali. No caso agora uma raiz cúbica. Aí eu tenho Czinho vezes Czinho elevado a quanto? Bom, aqui é uma raiz de índice 2, né? De C elevado a 1. Então, mais uma vez, eu vou falar que é Czinho elevado a meio. Ainda deixo quieto as raízes por enquanto. Denominador por enquanto quietinho também. Agora vamos de propriedade de potenciação. Mesmo o expoente não sendo inteiro, como a base é positiva, ainda é verdade que potências de mesma base em multiplicação eu mantenho base somos expoentes. No caso aqui, né, eu tenho Czinho elevado a 1 como sendo o primeiro fator.
em ambos os radicandos ali. Então vamos lá. Dentro da primeira raiz eu fico com c elevado a 1 mais 1/3, que é 4/3. E na outra, vou ficar com c elevado a 1 mais meio, 3/2. E agora? Essas raízes aqui nós vamos sumir com elas a jogada, usando mais uma vez a ideia do expoente racional. Eu posso pensar que tanto na primeira raiz quanto na segunda é o número real, né? Czinho elevado a 4/3 ou Czinho elevado a 3/2, tudo elevado a 1. E aí, esse bloco dentro do parênteses é que eu vou enxergar como sendo o meu A aqui da definição. Então, ficamos com Czinho elevado a 4/3 elevado a meio vezes Czinho elevado a 3/2 elevado a 1/3. Embaixo, c elevado a 1/6. Ok. Mais uma vez, apelamos para a propriedade de potenciação. Mesmo sendo expoentes não inteiros, se a base é positiva, ainda é verdade que potência de potência mantém a base e multiplica os expoentes. Aqui ficamos com Czinho elevado a 4/3 vezes meio. Isso vezes Czinho elevado a 3/2 vezes 1/3. Embaixo, c elevado a 1/6, deixa quieto. Naquelas multiplicações ali, ó. Dá para cortar, né? Esse 4 com esse 2 aqui ficaria 2, portanto aqui ficaria 2/3, e aqui o 3 cancelaria com o 3 e ficaria meio. Então, isso aqui ficaria c elevado a 2/3 vezes c elevado a meio. Só que o que vai acontecer em seguida? Você vai ter potências de mesma base de multiplicação, você vai querer manter base e somar os expoentes. Vai ter que tirar MMC de 2 e 3, né? Que é quanto? 6. Sugestão. Você cortar agora para depois ter que devolver, né, o que você está cortando não compensa. Deixa quieto aquele 6 embaixo. Aí eu vou falar que eu tenho, então, 4/6, portanto, vezes elevado a 3/6. E aí, sem simplificar, portanto, a gente fala aqui. Potências de mesma base de multiplicação. Eu mantenho base e somo os expoentes. Então ficaria c elevado a 4/6 mais 3/6. E aproveita que você está aí mesmo. Já usa da divisão também. Mesma base em divisão, mantenho base e subtrai os expoentes. Então, já posso falar que isso aqui está com o menos 1/6. Ou, né, também já poderia ter mandado esse cara para o numerador anteriormente. Né? Lembrando que quando eu quero inverter a fração, eu troco o sinal do expoente e deixo a base intacta. Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que c elevado a menos 1/6 lá no numerador. E aí ficaria como a soma dos expoentes no final e apareceu menos 1/6 de qualquer modo. Então, 4/6 mais 7/6, mais 3/6 é 7/6, menos 1/6, 6/6, também conhecido como 1. Czinho elevado a 1, Czinho. Pronto, tá aí a simplificação. No caso do exercício especificamente, nosso Czinho valia 2, por isso que estamos marcando a alternativa C. Vamos agora para uma segunda resolução. Aqui a gente vai usar um pouco mais propriedades de radiciação, além da definição do expoente racional. E para isso, eu deixei um lembrete aqui ao lado também a respeito dessas propriedades. Vejamos do que se trata. Então, sendo A e B números reais não negativos, Mn números naturais não nulos e P o número inteiro, temos raiz vai ser distributiva para produto e para divisão, jamais para soma e subtração. Raiz com uma potência dentro. Você pode fazer a potência primeiro e depois calcular a raiz em cima disso,
Ou o contrário, né? Calcular primeira raiz, em seguida armar a potenciação. Raiz de raiz. Posso manter o radicando e multiplicar os índices. Detalhe que para isso o caminho entre uma raiz e outra tem que estar limpinho, então não pode ter absolutamente nada aqui no meio do caminho. Somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, enfim. Se tiver alguma coisa multiplicando aqui no meio do caminho, ainda dá para dar algum conserto. Por exemplo, chutando o cara que está aqui no meio do caminho para dentro da raiz mais interna. É claro que ao fazer isso, ele vai entrar elevado ao expoente, que vai ser o índice da raiz. E a última propriedade me fala que se eu quiser trocar o índice da raiz, se eu quiser modificar o índice da raiz, eu posso fazer isso, mas não é de qualquer jeito, né? Eu posso trocar por múltiplos. Posso multiplicar o índice original por um segundo número natural não nulo n, desde que, para não modificar o resultado, eu também multiplique o expoente do radicando por esse mesmo número n. Claro, né? Se aqui no radicando não tiver na forma de uma potência explícita, fala que alguém é elevado a 1 e está tudo certo. Aí, restrições, né? Jamais dividirás por zero aqui na segunda propriedade. E, mais uma vez, né? Se a base for zero, como a gente não tem zero elevado a zero e zero elevado a número negativo, então restringimos aí o P natural não nulo. Nós vamos usar essas propriedades intensamente agora na segunda resolução e também na terceira resolução. Então, segundo modo. Eu vou começar aplicando a propriedade distributiva da raiz para um produto. Aqui no numerador, ó, tanto nessa raiz quanto nessa daqui. Então, temos raiz quadrada do C vezes raiz quadrada da raiz cúbica de C. Na outra, raiz cúbica de C vezes raiz cúbica da raiz quadrada de C. E embaixo, já vou desmontar aqui o C elevado a 1 sexto como sendo raiz sexta de C elevado a 1, que vai ficar Czinho. Ok. Agora, tanto nesse segundo fator aqui quanto no último fator do numerador, eu vou usar essa quarta propriedade aqui. Aqui, raiz de raiz, sem nada no meio do caminho atrapalhando entre uma raiz e outra. Eu posso manter o radicando e multiplicar os índices. Então, ficamos com raiz quadrada, quietinha por enquanto, vezes, aqui, ó, raiz quadrada da raiz cúbica de C. Então, 2 vezes 3, 6 aqui no índice, raiz sexta de C. Raiz cúbica de C, e, de novo, 3 vezes 2, 6 aqui no índice da última raiz. E embaixo também raiz sexta de C. Então, na falta de um, tem dois aqui para você escolher, né? Qual você quer cortar com o de baixo. Então, o primeiro que estiver na frente, aí, vai esse aqui com esse aqui. E quando a gente passa a lidar com a questão de multiplicar três raízes que têm o mesmo radicando, porém índices diferentes. Não há propriedade que fale sobre multiplicação com raízes de índices diferentes. Então, para eu poder usar essa propriedade aqui do produto, por exemplo, eu teria que deixar as raízes no mesmo índice. Se eu não quiser fazer, nesse ponto, a transição de todas elas para o expoente racional. Se eu fizer isso, eu vou cair na questão de soma de frações com denominadores diferentes. O que você faria daí? Você começaria tirando o MMC, né, para mexer com um denominador comum. A ideia aqui, pensando por propriedade de radiciação, ao invés de apelar para o expoente racional, é fazer o análogo disso. Qual a propriedade que me ensina a mexer no índice da raiz? Essa última aqui, né? Só serve para isso também, ok. Mas, sem apelar para o expoente racional, a gente é obrigado a apelar para ela. Então, vamos lá. Aqui é uma raiz quadrada, né? O MMC de 2, 3 e 6 é 6. Tá bom.
Então, deixa a última raiz quieta aqui e fala que no caso da primeira, eu vou multiplicar tanto o índice quanto o expoente aqui, que seria 1, né, por 3, né, por 2 virar 6. Então, tá lá, 2 vezes 3, 6, e aqui ficaria c elevado a 1 vezes 3, que é 3. A outra, parecido, né? Para fazer o 3 virar 6, precisamos multiplicar por 2. Então, multipliquei por 2. O índice virou 6. Aqui, o expoente que era 1, vou multiplicar por 2 também. C elevado a 1 vezes 2, c ao quadrado. E raiz sexta de c, a última a gente não mexe. Pronto, agora a gente tem raiz de mesmo índice em produto, e portanto posso falar que isso daqui é uma única raiz com o mesmo índice 6 do produto dos radicandos. Então, c ao cubo vezes c ao quadrado, vezes c elevado a 1. E finalmente agora, dentro da raiz ali no radicando, eu vou usar a propriedade de potenciação. Potências de mesma base em multiplicação, mantenho a base e somo os expoentes. Vai ficar c elevado a 3 mais 2 mais 1, que é 6. Aí já ficou bonitinho. Só toma cuidado aqui, porque a rigor, quando você tem um índice par igualado com o expoente aqui, eu não posso simplesmente meter a faca, né? Isso aqui sairia como módulo de Czinho. E se o Czinho não é negativo, no caso que eu estou assumindo que ele é positivo, inclusive. Se o Czinho não é negativo, aí é verdade que isso aqui simplifica diretamente para Czinho, tá? Também se você pensar, mas eu não posso desmanchar isso aqui como c elevado a 6 sextos, né? Pensando pelo expoente racional. Sim, só que também na definição do expoente racional é exigido que a base seja não negativa para poder fazer essa conversão de formato, tá? Então, só para deixar tudo rigoroso aqui, claro, confirma a nossa primeira resolução, o resultado é Czinho, né, que vale 2 aqui no caso do exercício. E você nota que nessa segunda resolução, a gente já usou bem mais propriedades de radiciação, né, pulamos loucamente para propriedades de radiciação, e já a definição do expoente racional foi feita só aqui, né, na mudança de formato do denominador, isso lá no começo, na primeira passagem, e depois não apareceu mais. Enquanto na primeira resolução a gente usou a ideia do expoente racional em praticamente todas as passagens, se não em todas. Então, foi essa a segunda resolução, vamos para terceiro e último, né? Tá bom já. Jeito de resolver. Nessa terceira resolução, a gente vai usar um pouco mais um comentário que eu fiz agora há pouco a respeito desta quarta propriedade, de que quando você tem raiz de raiz sem nada atravessado no meio do caminho, você pode manter o radicando e multiplicar os índices que a coisa funciona. Só que quando eu olho para o numerador aqui, para os dois fatores que eu tenho no numerador da expressão que foi pedida, né? Eu não consigo aplicar aquela propriedade de imediato justamente porque eu tenho alguma coisa atravessada entre uma raiz e outra. Então, se eu quiser muito apelar para aquela propriedade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sumir com esse Czinho aqui no meio do caminho. Como a princípio não vai ter como tirar ele de fora a partir da raiz mais externa, eu vou tentar chutar ele para dentro da raiz mais interna. E aí, fazendo um breve rascunho aqui só para a gente se tocar desse fato. Então imagina que a gente tem aqui, ó, raiz, sei lá, quinta de 2 elevado a quinta vezes 3. Você pensa, bom, aqui o expoente batendo com o índice, né? Esse 2 a quinta eu posso simplificar e tirar ele da raiz como uma cópia do 2. E o 3 não teria muito o que fazer, continuaria lá dentro da raiz quinta. Agora, se eu enxergar a volta disso da direita para a esquerda, se eu quiser chutar esse 2 de volta para dentro da raiz, eu posso fazer isso. Só que ele tem que entrar elevado de volta ao índice, né? Então, chuta ele de volta como 2 a quinta, coloca o expoente igual ao índice da raiz, vezes o restante do povo que tiver ali dentro. Perfeito? Então, vamos usar esse fato. Aqui eu vou querer começar colocando esse Czinho para dentro de uma raiz cúbica. Ele vai entrar elevado ao cubo.
Ao passo que esse Czinho aqui, né, dentro da segunda raiz, aí eu vou chutar ele para dentro da raiz interna, que é elevado ao quadrado, que é o índice daquela raiz mais interna. Então, ficamos com raiz quadrada de raiz cúbica. O Czinho que entrou elevado ao cubo, ele encontra um C sozinho que já estava lá dentro, dessa raiz mais interna. Para outra, aí é o contrário, né? Fora da raiz cúbica, dentro da raiz quadrada, e, portanto, ela vai determinar o Czinho que estava aqui no meio do caminho a entrar para dentro dela elevado ao quadrado, e o Czinho que já estava lá dentro continua quieto ali, elevado a 1, portanto. E a parte de baixo, o C elevado a 1 sexto, já vou transferir também na forma de expoente racional, né? Desmanchando o expoente racional como raiz sexta de C elevado a 1. Aí ficamos com, usando a propriedade, né? Limpei o caminho entre as raízes, então elas vão ficar com o índice 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, que é 6. E a partir desse ponto, a gente já passa a mexer com raiz de mesmo índice, e aí dá para usar propriedades mais simples, aí mais conhecidas de radiciação. A parte de baixo eu vou falar que é a raiz sexta de Czinho. Aqui, ó. Nos radicandos dos numeradores. Vamos agora à propriedade de potenciação. Potências de mesma base. Em multiplicação, mantenho a base e somos expoentes. Então aqui vai ficar Czinho elevado a 3 mais 1, né? Czinho elevado a quarta. E aqui Czinho elevado a 2 mais 1. Czinho ao cubo. A partir daqui, nós vamos apelar agora para as duas primeiras propriedades de radiciação, só que não pensando da esquerda para a direita, mas sim o contrário, da direita para a esquerda. Raiz de mesmo índice em produto e também em divisão, eu posso empacotar numa raiz só mantendo o índice e multiplicando ou dividindo os radicandos. Então, o que vai me dar? Raiz de índice 6, só que reforço, só consigo usar essa propriedade tendo o mesmo índice para as raízes. E aí dentro ficamos com C à quarta vezes C ao cubo, e já aplicando a da divisão também, dividido por Czinho. Ok. Então ficamos com raiz sexta de. E agora vamos de propriedade de potenciação, no caso potências de mesma base em multiplicação e divisão. Czinho vai ficar elevado a, pelo numerador, 4 mais 3. Somos expoentes, ficaria 7, né? Aproveita que você está mesmo, já manda a da divisão também. Esse expoente 1 aqui, eu vou mandar subtraindo. E lá estamos nós com raiz sexta de C elevado a 4 mais 3, 7 menos 1, 6. Aí a mesma observação aqui da segunda resolução, né? Sairia em módulo o Czinho, mas sendo um número positivo, né? O módulo acaba não afetando nesse caso, então já vou colocar como Czinho também, mas diante dessa particularidade aí do Czinho, não tem perigo de ser negativo nesse caso. Perfeito! Tá bom, já 3 resoluções, né? Todas elas exigem a definição do expoente racional, né? No caso, a primeira resolução apelou bastante para isso e usou um pouco menos propriedades aí de radiciação, né? Acabou usando mais até propriedade de potenciação do que radiciação, a primeira resolução. E as outras duas, essas acabaram usando também a definição do expoente racional, mas em menor frequência, e apelaram loucamente daí para propriedades de potenciação, sim, também, né? Mas sobretudo para propriedades de radiciação. Então, temos uma questão de radiciação, né? De leve também alguma coisa de potenciação, mas sobretudo radiciação. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.